Bom, Narcisa, obrigado. Então a gente está aqui hoje, dia 26 de junho de 2024, entrevistando a ex-atleta, professora Narcisa Malha, para o documentário Berdô Basquete na Veia. E só para a gente registrar, começa falando o seu nome completo para a gente e o seu local de nascimento. Ok. Narcisa Amália Formentini, nasci em São Bernardo, 1953. Tenho 71 anos. Maravilha. Então, também aqui são bernardense, Sim. como eu, né? Como o Davi, que nós falamos agora. E qual que é o seu vínculo com a cidade? Assim, conta aqui a sua relação com a cidade. Você nasceu aqui, né? Tudo bem, mas você viveu sempre aqui, você saiu e depois voltou, como que foi? Eu nasci aqui, só que eu perdi meu pai com 5 anos. Aí, diante disso, né, também tenho meu irmão, que tinha 7 anos na época, e nós fomos obrigados a ir para o Espírito Santo. Então, eu fiquei lá 2 anos, 2 anos e meio. Minha mãe ficou 1 ano e meio só e voltou, porque a nossa situação financeira estava muito ruim aqui. Meu pai faleceu, mas deixou aquela casa que é ali ao lado da associação, do lado da Vidrotil. E depois nós voltamos, né? Eu já estava no 3º ano primário, fiquei lá o 3º ano, 4º. Depois, quando eu fui fazer o ginásio, nós voltamos para cá. Eu. Minha mãe e meu irmão já tinham retornado. E aí eu comecei a estudar lá no Baeta Neves. Minha mãe não conseguiu em outros lugares próximos ali de casa, né? O João Ramalho não dava, o Cacique era particular, então fui estudar no Baeta Neves. E lá eu gostava muito de jogar queimada, inclusive em Vitória. Eu até perdi 1 ano da escola, porque as meninas vinham me atazanar para eu ir jogar para elas, que elas queriam que eu jogasse queimada. Então, eu acho que naquela época já foi, né, despertando o esporte na minha vida, porque eu gostava, jogava muito bem queimada. E aqui também, no colégio. E a minha professora, né, de educação física, de vez em quando, dava uma bola ali, a gente brincava e tal. Mas aí depois eu fui na associação e o seu Baldo estava lá com uma escolinha. Ele fez pouco tempo escolinha lá, acho que ele fez uns 3 ou 4 anos só. Depois ele foi para o esporte clube. Mas ali na associação eu comecei a bater bola. E eu ia na gradinha, ficava olhando a minha amiga, a minha vizinha que estava lá treinando basquete. Ela falou: você não quer ir lá jogar basquete? Eu falei: eu quero. Eu quero aprender a fazer, né? Eu vi lá você treinando, vamos. Aí no outro dia eu já fui. Ela já jogava, já tinha acho que 1 mês, 2, que ela estava fazendo escolinha. Aí comecei, seu Baldo me pôs ali, bate bola é assim e tal, fez, vai, volta. Tem uns exercicinhos lá, eu fiz. Depois, na outra semana, eu acho que ele deu para eu fazer bandeja, eu também fiz. Aí ele falou: nossa, você tem jeito para jogar basquete. Eu falei: tá bom, né? E aí começou a minha carreira. Eu fiquei lá. De lá eu fui para o esporte clube, a escola virou já, como eu jogava, né? Eu treinava lá na associação, tudo. O Darzinho também ficou encantado comigo, foi meu assessor lá, né, para fazer jump, que eu precisava. Ele falou: você precisa jogar melhor, você não pode só ficar arremessando de baixo, você tem que jumpear, porque você joga muito bem. E aí eu fui para o esporte clube, e continuei ali, né? E durante esse período também escolar foi bom, porque aí eu ganhei uma bolsa no Cacique, que o Carlito me levou para lá. O Carlito falou: não, Narcisa, vamos jogar, vamos fazer um time lá na escola. Ele era louco por basquete e por esporte, né? E aí ele foi, aí quanto a isso eu entrei nos jogos escolares, comecei a fazer jogos escolares, era sócia da associação, comecei a trabalhar na associação, também fui rainha da 3ª Olimpíada
1967, acho que é isso. Rainha da terceira Olimpíada. Hoje é não sei quantos jogos escolares já, né? E aí depois eu comecei a... como eu tinha, né, não tinha uma condição financeira muito boa, assim, minha mãe falou, não. Então, se ela não pudesse, vocês não arrumarem um emprego para ela, eu vou tirar ela do basquete. E aí eles me arrumaram, o Darginho me arrumou na associação. O que eu fazia lá? Eu era auxiliar de escritório, eu tinha 14 anos. Aí trabalhei lá 14, 15 e 16 anos. 17, até 17. 17, eu fui trabalhar na prefeitura, porque aí minha mãe queria tirar de qualquer jeito, porque São Caetano, naquela época, era o Valdir Pagan, eles me viram jogando, né, nos jogos escolares, tudo. E eu também, acho que eu tinha 3 anos de basquete, ou 2 anos já. Seu Baldo me levou com o principal nos Jogos Abertos. E lá eu fiquei conhecendo até o Vlamir. E aí o Vlamir veio ser o meu professor. Mas aí eu fui para a prefeitura em 70, 1970. Eu já tinha 16 para 17 anos, assim. Aí eu trabalhei lá, foi uma vida dura para mim, porque naquela época a gente não só jogava e ganhava, né? Como é hoje. A gente tinha que trabalhar e jogar, e treinar. Eu cheguei a fazer o terceiro, acho que o colegial que eu fiz, porque depois o cacique, aí nem lembro o nome dele mais, ele acabou me levando para o Leonor. Eu odiei, mas eu fui lá jogar no Leonor. Joguei 2 anos no Leonor. Eu já trabalhava na prefeitura. Trabalhava na biblioteca, que a biblioteca eu entrava às 2 e saía às 9. 9 horas, e é bem próximo da minha casa ali, né? Aí depois eu fui... Na Monteiro Lobato, a biblioteca, não? Sim, eu trabalhei lá, eu trabalhava à noite, você vê que dureza. Eu tinha que trabalhar à noite, né? Ficar até 9 horas, porque de manhã eu tinha que estudar e à tarde eu tinha que jogar, treinar o basquete. Até que depois teve acho que uns 2 anos que eu fazia assim, eu faltava 2 anos na escola, olha como era duro, porque eu tinha que treinar. Então as meninas me passavam a matéria, assim, e eu fui levando lá o Leonor. E aí veio também os jogos escolares, onde a Thelma entrou. Ela começou a jogar no Planalto, ela e a Tereza, que foi uma jogadora maravilhosa também, a irmã dela, Tereza. E a Thelma começou lá Nossa, ela foi jogar os jogos escolares com a gente, eu acho que estava assim, acho que 50-0. Aí eu peguei e falei, não, gente, quando eles pediram tempo, acho que eu estudava lá no Leonor. Aí ele falou assim, não, eu falei, gente, vamos deixar ela fazer pelo menos 2 pontos. Nós precisamos, não pode acabar em 0. Né? Como que vai ficar essa competição, né? Esses atletas vão se sentir muito mal. Aí ela ficou lá, faltava pouco tempo para terminar, eu lembro que ela chutava e errava, e ela arremessava. E ela arremessava e errava, e errava. Ninguém vai no rebote, ninguém pode pegar esse rebote. Até que ela acertou a cesta, aí acabou 52 os jogos, sabe? Essa é uma passagem que eu nunca vou esquecer, você vê o que a Thelma foi, né? E assim eu continuei, aí depois eu fui em várias seleções paulistas, também quando eu fazia a faculdade, eu fui em todos os jogos da FUP. Meu filho acho que não foi, nenhum jogo da FUP. Eu fui, porque eles sabiam que a gente jogava basquete e eu estudava em São Caetano. Então, São Caetano tinha um basquete bom, né? Era Marlene, Delci, Norminha, Elzinha. Joguei muito com a Elzinha, Maria do Carmo. Depois que veio Hortência. Mas você chegou a jogar em São Caetano também, não? Não, porque aí, quando eles foram me chamar para jogar em São Caetano, o seu Baldo me arrumou esse emprego na prefeitura, que foi em 1970. Aí, então, em 70 eu entrei na prefeitura. Aí eu já não trabalhava mais na biblioteca, nem nada, né? Depois
eu fui para jogos regionais, fui para jogos abertos, aí começou a minha carreira. E também seleção paulista. Fui, acho que em 5 ou 6 seleções paulistas. E depois eu fui para a seleção brasileira, uma vez só, fiz esse campeonato também com a seleção brasileira. E como eu te falei que a gente tem muitas tristezas também, né? Teve uma época que foi no incêndio do Joelma. Lembra quando teve aquele incêndio no Joelma? Nós estávamos alojadas, nós não, mas a turma que veio de fora que ia participar do campeonato de 1971, que elas ficaram em terceiro lugar, já era a seleção brasileira. Então, e aí nós estávamos treinando lá junto com esse grupo, que a ideia deles era fazer o quê? Uma renovação. E eles queriam pegar as melhores, né, assim, das equipes que estavam despontando, para fazer um treinamento junto com aquela seleção que ia participar do Mundial, que ia ser no Ibirapuera. E para isso a gente ia fazer uma excursão de 4 meses, até esses dias eu estava vendo lá, para Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Preparação para o Mundial de 1971. E eles escolheram quem? As melhores que se despontaram do juvenil, campeonato juvenil. Aí eles me chamaram, fui eu, a Thelma, a Cleonice, e eu não sei se foi a Simone também, a Simone de Bauru. Nós éramos em 4, 5, parece. E a Thelma também estava, falei já da Thelma, né? E aí nós treinamos e na hora que foi para selecionar essas jogadoras, eu fiquei fora dessa. E aí eu fiquei muito triste. Aí eu peguei e falei, poxa vida. Aí o Valdir Pagan falou assim, era o Valdir Pagan e o Barbosa. Inclusive nós fizemos muita amizade com as meninas de Bauru, a Simone, que hoje acho que é diretora de esporte, alguma coisa assim em Bauru. E a Suzete, jogou muito tempo, estilo Hortência, só que ela era mais gordinha. Mas estilo Hortência, jogou muitos anos, muito bem, Suzete. Aí depois eu fiquei muito triste, chorei muito, e fiquei dias lá, até que eu falei, a minha mãe falou, não, mas você não pode ficar assim, porque eu adorava jogar basquete, era a minha vida. Aí, menino, depois de uns 3 dias, o Valdir Pagan me ligou, falou com a minha mãe, falou que ia passar na minha casa. Aí ele veio e falou, ó, Narcisa, a Maria Elisa não vai poder ir nessa excursão, porque ela já dava aula em colégio do estado, e ela não poderia ir. E aí aí dei um pulo de alegria. Aí fiquei muito feliz e fui nesses 4 meses com a seleção. Nós fomos, jogamos com todos as adversárias, né, para fazer uma preparação para ir para o, acho que era o sul-americano que eu fui, que eu tenho a medalha do Peru. E eu ganhei aquela medalha, né, uma medalha linda, assim, ele sempre gostou dessa medalha. E aí, depois, o que aconteceu? Eu, em 72, eu peguei e comecei a ir parando, né, de jogar, porque meu filho nasceu em 77, e aí eu comecei já só a jogar aqui em São Bernardo. Mas eu sempre fiz, se você ver, eu nunca saí dessa quadra. Eu sempre joguei. Aí depois comecei a dar aula no Colégio São José também e na prefeitura em São Bernardo. E o que eu fazia? Eu jogava e treinava as mães da EMEI Santa Terezinha, onde meu filho estudava. Porque tinha um campeonato que eu já estava trabalhando na prefeitura, que a gente organizava. Por isso que eu falo, o esporte, ele parou aqui em São Bernardo, sabe? Porque ele era muito grande, a gente tinha muitas coisas no departamento de esportes. Nós tínhamos esses campeonatos com a EMEI, que eram as mães dos alunos que jogavam. Jogavam basquete, não, acho que basquete não tinha, tinha vôlei,
atletismo e natação. Não tinha muitas modalidades que, né, as mães fatalmente não sabiam. E eu, inclusive, treinava a equipe do meu filho lá, de Santa Terezinha. Então, eu trabalhava na prefeitura e uma vez por semana a gente se reunia lá, eu arrumava o baitão, o baitinha, e a gente treinava para poder competir. E nós fomos campeã um ano. Os outros anos acho, não foi não, mas naquele ano que eu estava lá juntando elas, que meu filho estudou lá, nós fomos campeãs. E tinha handebol também. E nessa época eu já dava handebol na associação. Que eu pedi para o meu o amigo, né, o mesmo que levou meu filho lá para o colégio, o Contim, ele era muito meu amigo, né? Aí ele pegou e falou, Narcisa, você não quer vir trabalhar aqui na associação também? Aí eu vou. E eu levava eles ia caminhando até lá, porque eu moro aqui na Rua Dom Luiz, aqui pertinho. E aí, depois dessa fase aí, eu comecei a jogar nesses campeonatos que aí depois eu casei e saí, porque meu marido, desde que eu conheci ele, né, ele falava o basquete ou eu falava assim, o basquete. Aí ele perdeu todas. E eu namorei 5 anos com ele, ele não desistia de mim, sabe, porque eu já tinha desistido dele. Mas aí depois nós resolvemos nos casar, né? Foi em 1975. Aí, daí 2 anos nasceu, eu ainda jogava em 75. Aí, daí 2 anos nasceu o Denis, o meu filho mais velho, e em 80, e que já, né, desde pequenininho ali comigo, eu levava eles para a quadra, senta aí, vovó toma conta, e eu jogando. Eu tinha adoração pelo basquete, estava, como eu falo para o Davi, estava no sangue. E aí acabei ficando aqui em São Bernardo, né? Porque eu também não queria ir para outro time, sabe? E aí eu trabalhava com esporte, né? Eu dava escolinha de basquete, eu dava escolinha de vôlei, natação, por muita insistência de um amigo, que eu morria de medo de alguma criança morrer comigo ali naquele baetão, que a piscina era funda, não sei se eles agora arrumaram, mas não lembra? Era funda demais. Aí eu tinha um amigo também, que eu gostava muito dele, da prefeitura, que dava aula em Santo André, na faculdade, na Fefisa, foi professor dos meus filhos também. Sou eu, pessoa maravilhosa também de esporte, e aí eu fui indo, fiquei aí, né? Eu passei, mas em 72 ou 73, eu fiz concurso na prefeitura, que eu não queria que as pessoas pensassem, tá vendo? Ela ganhou, foi de graça, entrou na prefeitura só porque joga basquete, aquela coisa, né? Que eu não gostava muito daquilo, aquilo me pesava. Aí eu fiz concurso, que eu já era formada, e passei. Passei em primeiro lugar, todo mundo falava assim. Tinha 36 professores. Quando veio o Carlos Maragno para a prefeitura e montou esse projeto, né? Um projeto muito bom com o esporte, das escolinhas, e aí prosperou demais o esporte. Senão era aquela coisinha só, né? E também tem a passagem do seu Baldo, quando ele largou a equipe, que a gente ficou muito triste, né? Mas é que a gente queria evoluir, sabe, no basquete. Eu até entendo, até uma era a favor, sabe? Ela conversava com a gente, assim, nessa época. Ela falou, a gente precisa de um técnico melhor para que a gente possa melhorar, crescer, né? E almejar mais, ganhar, ser campeã, porque a gente sempre apanhava de São Caetano com aquele timão, e a gente era tudo raquíticas, né, pequenininha, e não tinha muito. E quando a gente ia para a seleção e voltava, a gente sentia uma diferença muito grande, porque o técnico da seleção era muito bom. Inclusive, eu peguei até o Brito Cunha, que foi responsável pelo 3º lugar das meninas no Mundial aqui. Brito Cunha, excelente, sabe? Eu nunca tinha aprendido coisas jogadas, né, que ele fazia, muito diferente. Então, foi assim uma época difícil que eu fiquei bem triste. Márcia Bueno, né? Também, a gente era muito amigas.
Aí aconteceu isso, mas e os jogos, que foi os jogos abertos aqui em São Bernardo. Por isso que eles queriam tirar, sabe? Para preparar a gente. Acho que o Campineiro ficou com a gente, não me recordo se foi 4 ou 5 anos, depois ele foi embora. Mas na nossa final lá, final não, a gente estava disputando 3º lugar, mas foi uma honra, né? Porque... E nós fomos disputar com o Bauru, e o Bauru era do Barbosa, que era técnico da seleção, tudo, né? Fiquei muitos anos com o Barbosa como técnico na seleção paulista, era sempre ele. E aí houve um caso que eu acho que nunca aconteceu igual, mas outro dia eles estavam comentando sobre esse caso aí, que aconteceu também num jogo aí, acho que foi contra o Pinheiros até. E ele falou assim, você não teve vontade de entrar na quadra? Aí ele falou, quase que eu entrei. E eu me recordei desse lance, que nesse lance aí faltavam o quê? Acho que, sei lá, uns 6 segundos, 7 segundos para terminar o jogo. Nós estávamos ganhando de 2 pontos. 3 pontos. E aí, não, 2 pontos, porque naquela época não tinha esse negócio de 3, não. E naquela época a Camila passou correndo com a bola, que nós perdemos a bola, e a Camila passou correndo assim na linha ali do banco. Não teve dúvida, o Campineiro levantou, foi lá e abraçou a Camila e parou o jogo. Pronto, e agora o que fazer? Ele foi expulso e tal, aí depois... deram lá, acho que ela chutou 2 lances livres, acho que nós estávamos 3 pontos ganhando, é isso mesmo. Aí ela foi lá, chutou, ela acertou lá os 2 lances livres, nós demos fundo bola e ganhamos o jogo de 1 ponto. E fomos em 3º lugar, né? Pelo menos nós tivemos uma medalhinha, porque São Bernardo não tinha condição, não. Bom, tinha muita coisa para perguntar ainda, mas assim, por conta eu acho do que tempo, eu já... Aí eu acho que você também deu uma passada aí pelas suas alegrias na seleção, Sim. pelo desafio que foi. Última pergunta, você acha que por ser... E a trajetória dele, né? Ele já falou para vocês como é que foi, né? Sim. Que ele sempre estava comigo, aí com o time deu o colégio para dar aula, eu falei, vamos junto, aí passei o masculino para ele, aí ele ficou lá. Você sente que você teve alguma dificuldade assim, por ser mulher, você teve mais obstáculo ou não? Porque teve gente que entrevistou que falou que sim, ou para você fluir normal. Na época ali você não sentia nenhum machismo, nada disso? Não, nada disso. Porque eu naquela época eu era a melhor jogadora, entendeu? Dali. Então você tinha o seu espaço? Eu tinha meu espaço garantido. E a seleção foi, que categoria que você foi na seleção? Era juvenil? Era juvenil, né? Porque eu já estava no 1º ano de faculdade, o 2º e 3º ano, 17, 18, 19 anos. Entendi. Entendeu? Então, já era juvenil. Aí eu vou pedir só para você assinar a bola pra gente, autografar. Tá bom. Você vai fazer uns takes com a bola, vou ficar perto lá? Vou derrubar aqui. Pode derrubar. Tira só a CD. Oi. Chega lá, dá uma próxima. É. Tá falando aí? Porque ele é o orgulho da minha vida, né? Esse menino aqui de ouro. Mas olha, gente, eu tenho que falar do meu outro filho também, viu? Porque ele foi muito importante na minha vida. Mas só que ele era da natação, então o pai acompanhava, né? E não que eu goste mais de um do que do outro. Tem que ficar registrado aí, gosto dos meus 2 filhos igual, da mesma maneira. Mas você é a mãe que eu mais gosto, é você.